Bom, agora que já falamos um pouco sobre avatar, ou seja, quem é o nosso público-alvo, a gente vai entrar em públicos, a gente vai trazer o nosso público-alvo para dentro de uma configuração na ferramenta. Trazendo aqui para a tela do nosso computador, em públicos no Facebook Ads, nós temos, bem dizer, duas classes de públicos que são as principais. Quais são? Os públicos frios, que são pessoas que nunca tiveram contato com o nosso produto ou serviço, e os públicos quentes, que são pessoas que já tiveram algum contato com o nosso produto ou serviço. Certo? Beleza, Matheus. É super importante você entender isso, tá? É uma coisa muito simples, mas que eu vejo que depois das aulas, né, pelo menos quando a gente tem uma aula mais ao vivo, as pessoas confundem o que é público frio e o que é público quente. Frio, pessoas que nunca tiveram contato. Quente, pessoas que já tiveram algum tipo de contato. Beleza? Quando a gente fala em público frio, nós temos aqui, bem dizer, dois tipos de público frio. Tipo 1, públicos de interesse. E tipo 2, públicos de semelhança. Beleza? Beleza, vamos lá. Quais são as diferenças entre esses dois tipos de público? No público de interesse, nós temos, nós temos uma configuração. Vamos aí. Público de interesse, nós temos uma configuração própria. Ou seja, nós configuramos interesses, comportamentos e demais. Nós configuramos interesses, comportamentos e demais, como que eu vou falar? Detalhes sobre o nosso público. Ou seja, eu quero rodar, exemplo, tá? Eu trabalhava aqui com iPhone, eu vou configurar que eu quero rodar para pessoas que têm interesse em iPhone, somente acessam o Facebook por dispositivo iOS, pessoas que são compradores envolvidos, pessoas que têm de 30 a 50 anos, exemplo, tá? Homens ou mulheres. Aqui no público de interesse, a gente vai fazer uma configuração própria. Nós vamos configurar a ferramenta e aí a ferramenta vai pesquisar pessoas na qual nós fizemos aquela configuração, beleza? Agora, no tipo 2, que são os públicos de semelhança, a configuração qual palavra que eu posso usar aqui? A configuração, ela é secundária, digamos assim. A configuração é uma configuração onde nós fornecemos uma base de dados e a ferramenta procura pessoas parecidas ou semelhantes, que é a mesma coisa. E aí vem o nome semelhante, certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Exemplo, tá? Para ficar bem explicado. Exemplo, eu vou pedir para a ferramenta criar um público semelhante às pessoas que semelhante aos que engajaram com a minha conta, com o perfil nos últimos
30 dias, beleza? Ou seja, no público de interesse, a gente vai pegar e a gente vai configurar, certo? Os interesses que a gente quer que a pessoa procure. Qual é a idade, qual é o sexo, quais são os interesses que aquela pessoa tem, que aquele público tem, quais são os comportamentos, cargo, região, né? Tudo aquilo que a gente falou no avatar. Já no público de semelhança, a gente vai dar uma fonte de dados para a ferramenta e vai falar assim, ó, ferramenta, tá vendo essa fonte de dados? Eu quero que você procure pessoas que se assemelham a essa fonte de dados. Geralmente são um público muito bom, beleza? Quando a gente fala em público frio, quais são as principais fontes de dados para os públicos de semelhança? Vamos lá. Principais. Visitou o perfil, a ferramenta. Eu quero que você pegue todo mundo que visitou o meu perfil, certo? E quero que você procure pessoas que se assemelham a ela. Como que a ferramenta vai fazer isso? A ferramenta vai ver qual é a idade média dessas pessoas, né? A ferramenta vai ver quais são os interesses que essa pessoa tem. Lembra a nossa criação do avatar? No público de semelhança, a ferramenta vai criar o nosso avatar em cima de uma base de dados que a gente vai dar. Então, quais são essas principais fontes de dados? Visitou o perfil, engajamento com a conta, engajamento com publicações ou anúncios, semelhantes a novos seguidores, semelhantes a vídeo view. O que são os vídeos view? São as pessoas que viram os nossos vídeos, certo? Exemplo, a gente subiu uma campanha, tem um vídeo meu rodando. Ou outro exemplo, tem um vídeo no meu perfil do Instagram. E aquele vídeo é um vídeo bem direcionado para o produto que eu vendo, certo? Eu posso criar um público de vídeo view, ou seja, das pessoas que viram aquele vídeo, e posso configurar qual é a porcentagem daquelas pessoas qual é a porcentagem do vídeo que aquelas pessoas viram. Exemplo, eu quero selecionar todo mundo que viu 50% desse vídeo, todo mundo que viu 75% desse vídeo, todo mundo que viu 95% desse vídeo, todo mundo que viu 3 segundos, 15 segundos do vídeo. Então eu posso pegar um público, né, criar um público com esse vídeo e pedir para a ferramenta criar um público de semelhança. Se você trabalha com site, pixel, certo? Essas são as principais fontes de dados que a gente tem geralmente para pedir para a ferramenta criar um público de semelhança, beleza? Então aqui a gente tem os dois tipos de públicos frio, os públicos de interesse, onde a gente vai fazer uma configuração própria, a gente vai pegar todo aquele estudo do nosso avatar e a gente vai criar públicos em cima disso. Matheus, eu vou fazer um público só com todo o meu avatar? Não. Certo? Por exemplo, eu rodava para iPhone, as pessoas que tinham interesse em iPhone e eram compradores envolvidos, né? Para quem não sabe, compradores envolvidos é uma segmentação para as pessoas que clicaram em algum botão de compra nos últimos 7 dias. Eu rodava iPhone para quem prefere produtos de alto valor agregado dentro do Brasil, ou seja, queria atingir um público um pouco maior. Eu rodava iPhone aberto, né? Então você tem que testar qual público vai performar melhor, mas sempre baseado no seu avatar. Vão ser pequenas diferenças que vão fazer você pegar o filé mignon daquilo ali. Então, no público frio, a gente tem um público de interesse, onde a gente faz uma configuração própria, e o público de semelhança, onde a configuração é secundária. A gente vai dar uma base de dados para a ferramenta, certo? E aí vai pedir para a ferramenta encontrar um grupo de pessoas que se assemelham àquela pessoa, beleza? E quando a gente fala em público quente, são as pessoas que já tiveram contato com o nosso produto, serviço, anúncio
enfim, beleza? Quais são os principais públicos quentes que a gente tem? Visitou o perfil, engajamento, conta, que são as pessoas que engajaram com a nossa conta, engajamento, publicação ou anúncio, que são as pessoas que engajaram com alguma publicação ou anúncio nosso, novos seguidores, enviaram mensagem, né? Inclusive aqui uma boa fonte de dados também é essa, enviaram mensagem, certo? Se você trabalha com site aqui para público quente, todos os pixels que a gente tem, que a gente vai falar sobre pixel num próximo momento, mas bem dizer, nessa aula o que a gente precisa entender é, depois da gente criar o nosso avatar, ou seja, entender literalmente com quem a gente está falando, a gente vai trabalhar, bem dizer, dois novos tipos de público. Bem dizer não, dois novos tipos de público, beleza? Que são os públicos frios, que são os de interesse e semelhança, e também vamos trabalhar os públicos quentes, que são pessoas que tiveram algum tipo de contato com o nosso produto, serviço ou anúncio e publicação. Tamo junto e bora para a próxima aula.